O Estado-Maior da Armada avisa que a corrida às reformas pode afetar seriamente as Forças Armadas a partir do próximo ano. Quem estiver dependente de autorização superior pode ter dificuldades em reformar-se. A passagem à reserva é o escape encontrado pelos militares no ativo para fugirem às novas regras da aposentação aprovadas pelo Executivo e já promulgadas por Jorge Sampaio. A legislação, ainda em vigor até final de 2005, permite que um militar passe à reserva desde que tenha completado os 36 anos de serviço, independentemente da idade. Nesta área, estes 36 anos nunca precisam ser reais. Há uma redução do tempo de pelo menos 15%. Ou seja, um quadro com menos de 50 anos tem direito a pedir a passagem à reserva. O diploma aprovado pelo Executivo altera as regras do jogo. Mantêm-se os 36 anos de serviço, mas nenhum militar com menos de 55 anos poderá sair de cena. Após a promulgação por Sampaio do novo diploma, o pedido de passagem à reserva de militares com mais de 20 anos de serviço na Marinha chegou aos 500. Mas aumento bastante razoável de elementos nessa situação que já tem 20 anos, mas que ainda não tem os 36. Mas também tem que se pôr em causa se será justo, em termos do Estado, que pessoas com 20 anos de serviço possam passar à reserva para depois passar à reforma e reformarem-se com poucos anos. Este aumento poderá ter efeitos diretos em determinadas operações da Marinha. Está nas mãos das chefias da Armada a decisão sobre quem pode sair de cena antes das novas regras. Esses são os que estão a ser avaliados neste momento e serão autorizados ou não em função das necessidades do Estado, da Marinha em particular. A corrida às reformas antecipadas é norma em todo o funcionalismo público. A Marinha não escapa à onda. Luís Reis é presidente da Associação de Praças da Armada. Muito boa tarde, agradeço a sua presença no Jornal das Duas e começo por lhe perguntar como é que a Associação recebe estas novas regras. Recebe-as com preocupação, assim como a maioria dos militares que representa. Portanto, existe um ambiente de grande preocupação, de grande intranquilidade, de grande ansiedade em relação a estas medidas que, entretanto, foram aprovadas. Essa preocupação tem tendência a acentuar-se, uma vez que os militares que reúnem condições para passar à reserva até 31 de dezembro de 2005 estão a ver que também essa saída lhes está a ser condicionada, neste caso, pelas estruturas da Armada. E já há casos de recusa de pedidos de reforma que foram recusados, evocando exatamente a necessidade de manter estes ativos com a experiência que têm? Aquilo que nós conseguimos apurar é que os militares que tinham feito o pedido para passar à reserva até 31 de outubro do corrente ano, ao abrigo da linha C, ou seja, aqueles que reuniam as condições com o tempo, com a totalidade do tempo, com os 36 anos, alguns desses militares foram chamados às suas repartições e disseram-lhes que iriam ficar na efetividade de serviço, ou seja, num dia passam à reserva e no outro dia passam para a efetividade de serviço. Os outros que passam ao abrigo da linha B, portanto com 20 ou mais anos de serviço, não tiveram nenhuma resposta da parte da repartição no sentido de se os seus pedidos iriam ser diferidos ou indeferidos. E, portanto, quando vemos o porta-voz da Armada dizer que, de facto, os militares que tenham mais de 20 anos, mas não tenham a totalidade do tempo, e de acordo com as necessidades da Marinha, portanto, não vão ser autorizados nenhum desses pedidos de passagem à reserva, estranhamos que a repartição não tenha, em tempo útil, vindo dizer a esses militares que fizeram o pedido para outubro, dar-lhes uma satisfação no sentido de seriam indeferir ou diferir a sua passagem à reserva. Não nos podemos esquecer que estão em causa a vida de pessoas e a vida dos militares e das famílias dos militares. A Associação foi formalmente informada destas novas regras? Foi informada destas novas regras, não foi uma participação ativa como gostaria de ter. Na discussão... Exatamente. Como sabe, ainda agora foram criados 2 grupos de trabalhos na área da saúde e na área da reestruturação de carreiras e do sistema retributivo e, mais uma vez, apesar, nós é que fizemos o pedido para integrar essas comissões. Portanto, não fomos convidados e estranhamos que até ao momento não nos tenham solicitado, pelo menos com o Estatuto Observador, que possamos estar presentes a acompanhar o desenvolvimento dessa comissão. Mas de acordo com os dados que tem, da informação que obviamente tem enquanto Associação de Praças da Armada, se todas as pessoas que reúnem estas condições pedissem a reforma, poderíamos entrar de facto numa situação de ruptura? Não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida. Portanto, as pessoas que
temos que ver aqui dois universos, que são as pessoas que têm condições para passar a reserva até 31/12, e essas são aquelas que têm pelo menos 20 anos de serviço. E, portanto, entre oficiais, sargentos e praças, possivelmente estaremos aqui a falar de 4.000 a 5.000 militares, ou seja, quase metade do universo de Marinha. E, portanto, se saíssem todos até 31 de dezembro, provavelmente a questão, essencialmente, dos meios navais poderia estar em causa. Então, por isso mesmo, podemos compreender que o Estado, que as chefias, peçam uma maior compreensão por parte dos militares que se preparam para pedir a reforma. Eu compreendo a posição da chefia, Agora não posso deixar de compreender a posição dos militares, que há 2 décadas e talvez nos últimos 10 anos tenham sido afastados de todos estes processos, tenham sido condicionados e as suas perspectivas de carreiras tenham sido abruptamente cortadas e, portanto, aí também as chefias e a tutela já deviam ter tido essas preocupações. As associações em tempo devido disseram que, efetivamente, os cortes nunca poderiam ser feitos na área do pessoal. Tem que ser feito ao nível da reestruturação das Forças Armadas e não ao nível da reestruturação do pessoal, que é preciso ser feita, mas no sentido positivo da questão. Isso é, de facto, um mote para outros assuntos que temos aqui para apresentar, por isso, Luís Reis, peço que fique um pouco mais neste Jornal das Duas, porque, de facto, o Ministro da Defesa anunciou que quer concentrar os comandos operacionais dos ramos militares já a partir do próximo ano. Luís Amado defende a criação de um quartel-general conjunto e também o fim das duplicações de tarefas entre os ramos. As novas orientações já foram dadas aos 4 chefes militares. As competências do Estado-Maior-General das Forças Armadas vão ser reforçadas. Vai transformar-se num quartel-general conjunto permanente. De acordo com o Ministro da Defesa, a atual estrutura superior da Defesa Nacional e das Forças Armadas revela-se inadequada e apresenta insuficiências no âmbito do planeamento e conduta de operações conjuntas, não favorece a coesão e a unidade de comando e revela-se, do ponto de vista funcional, de difícil gestão. Também a divisão territorial do dispositivo das forças será revista e, no âmbito do Ministério da Defesa Nacional, funcionarão 2 novos órgãos diretores, um para a saúde e outro para o ensino militar. Luís Amado defende que é preciso alterar estruturas hierárquicas e extinguir ou criar novos órgãos com vista a uma atuação conjunta das forças militares internamente e no estrangeiro. O Ministro da Defesa mandou constituir um grupo de trabalho que até março deverá apresentar o projeto final de organização das Forças Armadas Portuguesas. Para o Ministro da Defesa, a reestruturação das Forças Armadas é uma resposta natural aos desafios que hoje se põem em termos de segurança a nível internacional. A ação das Forças Armadas seja mais a ação conjunta e combinada de forças, dado que a natureza das missões que nos esperam são missões com essas características em que unidades da Força Aérea, da Marinha e do Exército têm que estar preparadas para agir em conjunto, para trabalhar em conjunto, e isso pressupõe que todo o trabalho de treino, de preparação, de doutrina e, naturalmente, de comando sejam o mais integradas possível, e é essa a perspectiva da reforma que está em curso. São estas, então, as propostas do Ministro da Defesa. Pergunto ao Presidente da Associação de Praças da Armada se este é o caminho certo para a reestruturação das Forças Armadas. Poderá ser. Eu julgo que é inequívoco que a reestruturação das Forças Armadas é evidente. E necessária e urgente. Necessária, do meu ponto de vista. A pena é que essa reestruturação não tenha sido feita primeiramente e depois, então, iria-se ficar na área de recursos humanos se haveria ou não necessidade de mexer nos direitos dos militares. Portanto, parece-me que as situações foram controversas, ou seja, as prioridades não foram as adequadas. Primeiro havia-se de haver vontade política, porque isto é tudo uma questão de vontade política. E a vontade política tem anos de desafios. Não tem havido essa coragem para mudar essas circunstâncias. O Sr. Ministro teve a oportunidade de dizer num programa que tinha conhecimento que havia muitas quintas e que era preciso acabar com essas quintas. Eu congratulo-me que ele assim o faça e que de uma vez por todas faça essa reestruturação das Forças Armadas. Luís Reis, muito obrigada pela sua presença no Jornal das Duas.